Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Mesa 3, o seu novo podcast jurídico sem juridiquês. E hoje a gente vai falar de um tema que está bombando nas redes sociais, a tal da nova lei do inquilinato, nova lei de locações. Será que isso é verdade, gente? Será que mudou a lei? O que será que mudou? Para esclarecer essas dúvidas, eu estou aqui com a minha sócia, a doutora Laísa. Oi, pessoal, obrigado por estarem aqui novamente. Pois é, Bárbara, tá rolando um burburinho desde novembro do ano passado de que temos uma nova lei do inquilinato. Eu fui surpreendida com esse tema, porque, olha, gente, acho que nem o Congresso Nacional ficou sabendo. Sabe que eu também, Laísa, seja muito bem-vinda novamente ao podcast. Você já não é a sua primeira vez aqui. E eu acho que é interessante a gente explicar para os espectadores se realmente é verdade ou é um mito essa nova lei, se há uma confusão, uma desinformação aí nas redes, e o que mudou, o que não mudou, e se tem algum prazo para isso, como que vai fazer? Se você tem o imóvel locado ou aluga o imóvel, com certeza isso é importante para você. Então vamos começar do começo, né? Existe uma nova lei do inquilinato, isso é verdade? Não existe uma nova lei do inquilinato. A lei do inquilinato continua a mesma que foi aprovada lá em 1991, 92, e as últimas alterações relevantes que essa lei teve ocorreram em 2009 e em 2012. Nossa, muito antiga, então. Sim, sim. O que tem causado talvez essa desinformação, essa confusão, é a reforma tributária, mas isso não tem a ver com a lei de locações, e o que houve foi uma alteração da questão tributária referente a locações. Entendi. Isso é muito importante a gente então separar que não tem nova lei de locações e que não mudou nada daqueles pontos principais que você precisa saber para alugar um imóvel, seja seu ou você morar no imóvel de alguém. Então vamos lá, quais que seriam esses pontos de dúvida que o pessoal está dizendo aí que mudou e na verdade não mudou? O que tem gerado muita discussão e que as pessoas têm dito pela internet de que se trata de uma nova lei, de uma mudança na lei de locações, tem relação especificamente com a possibilidade de um despejo liminar, que é a intimação do locatário para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias. Isso já existia na lei de locações desde a criação da lei de locações. Isso sempre foi restrito a algumas hipóteses, por exemplo, quando o contrato de locação não tem garantia, ou se é um contrato por tempo determinado, eu notifiquei o meu locatário e ele não saiu, ou se é uma locação de temporada. Então a lei, ela já trazia na sua redação a previsão de algumas situações específicas em que eu poderia fazer esse despejo liminar de 15 dias, com algumas ressalvas, né, com algumas determinações. Por exemplo, eu sou obrigada a fazer uma caução de 3 aluguéis. Se a discussão que eu estou trazendo tem relação com falta de pagamento, né, no caso da locação sem garantia, o locatário ele pode purgar a mora. O que é purgar a mora? Pagar, né, esse valor que ele está devendo, daí ele não é despejado, ou ele simplesmente pode, nesses 15 dias concedidos pelo juiz, desocupar o imóvel. Então, na verdade, não é tão fácil assim conseguir que o Não, locatário saia do imóvel em 15 dias. Mas não já é tão tinha simples. previsão. Sim, já existia previsão. Outra questão que eles estão dizendo, como se fosse uma novidade da lei, é a possibilidade do locatário sair do imóvel antes do prazo ajustado, pagando a multa de forma proporcional. Essa previsão ela já existia originalmente na lei de edição da lei do inquilinato, mas ela sofreu algumas alterações durante o tempo, mas a regra sempre foi simples. O locador, na locação por prazo determinado, não pode pedir o imóvel sem pagar a multa, mas o locatário ele pode rescindir essa locação desde que pague proporcionalmente essa multa. Entendi. Isso faz total sentido, né, gente? Porque afinal, se você fez um contrato com o teu locador, você prometeu que ia ficar até aquele prazo. Então, o locador tem a expectativa de que você esteja cuidando do imóvel e esteja pagando ele até aquele prazo. Se você saiu antes, nada mais justo do que pagar uma multa proporcional, não é mesmo? E como que funcionaria daí na prática? Como fazer esse cálculo proporcional? Sim, normalmente os contratos prevêem uma multa de 3 aluguéis. Você vai verificar qual é o tempo que o locatário ficou e qual é o tempo que falta para ele
encerrar esse contrato. E com base nesse cálculo, você vai dizer qual é o valor da multa a ser pago. Outra questão que estão trazendo como se fosse uma novidade da lei de locações é a impossibilidade, né? É não poder o locador pedir mais de uma garantia. Isso também não é novidade. A lei de locações sempre foi clara ao dizer que eu posso ter uma garantia na locação. Então, eu posso ter uma fiança, eu posso ter uma caução, que sempre é limitada a 3 aluguéis, gente. Outra coisa, eu posso ter um fiador, um seguro fiança, que na minha opinião é a melhor opção, mas eu não posso pedir 2 ou 3, isso é proibido pela lei. Então, se o seu contrato prevê mais de uma garantia, opa, tem alguma coisa errada aí. Ah, então presta atenção. Se a imobiliária ou o locador estiver pedindo a caução de 3 aluguéis, mais um fiador, tá errado, é isso? Sim, ele não pode pedir 2 garantias, é somente uma garantia. E locador, cuidado na hora de fazer o seu contrato, nunca faça um contrato sem uma garantia, mas sempre esteja atento de que você só pode pedir uma garantia do teu locatário. Inclusive é importante para o locatário saber que às vezes até amigas assim que já me pediram aquela revisadinha no contrato de locação delas, né? Vem ali uma previsão de uma multa, ou uma previsão de uma garantia, uma obrigação de ter um fiador ou uma caução, e me perguntam: ai, Bárbara, mas precisa disso? E aí eu digo: precisa, gente. Porque além de estar previsto na lei, é justo que o dono daquele imóvel que está te emprestando aquele imóvel tenha uma garantia, uma segurança de que ele vai conseguir cobrir algum prejuízo que o imóvel dele sofra. Então, acho que nada mais justo, desde que esse locador também siga as disposições da lei, né, Laísa? Sim, desde que haja um combinado prévio e que isso faça sentido para ambas as partes, é óbvio que é necessário uma garantia, é uma segurança para o locatário e para o locador. O locatário que está certo, que sabe que não vai deixar o aluguel em atraso, ele não vai se recusar a dar uma garantia. A pessoa que é correta, ela inclusive vai preferir um seguro fiança, porque no seguro fiança, perdão, gente, eu falei criança, porque eu estou pensando no meu filho que está em casa me esperando. E eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, mas o coração de mãe queria estar lá com ele, sabe? Mas vamos lá. A gente sabe. Vida de mãe também é vida de profissional, então a gente está aqui para explicar um pouquinho mais. É uma segurança pro locatário e pro locador, né? Agora, Bárbara, o que eu quero falar contigo é o que muda de verdade, que não tem nada a ver com a lei de locações. Vamos lá, então. O que mudou? A gente já entendeu que nova lei do inquilinato é um mito, não existe. Então, o que realmente mudou que está levando as pessoas a essa desinformação de nova lei? O que mudou, na verdade, com a reforma tributária é que existia no Brasil uma ideia de que só se tributava consumo, de que só se tributava serviço. Com a reforma tributária, a gente mudou um pouquinho do conceito desse tributo de consumo, desse tributo de serviço. Antes da reforma tributária, quem tinha alocação de um imóvel pagava simplesmente o imposto de renda sobre essa alocação. Tanto é que muitas pessoas com vários imóveis criavam empresas e incluíam esses imóveis nessa empresa, e o tributo que era pago em cima dessa alocação que era recebida era simplesmente o imposto de renda, porque não era entendida a alocação como um serviço. Com a alteração da lei tributária, mudou um pouco essa questão de conceito. Então, a partir do momento em que entrar plenamente em vigor a lei tributária, além do imposto de renda, que na pessoa física pode chegar até 27,5%, em determinadas situações, o locador também vai pagar o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, na verdade, o que vai acontecer é um impacto econômico sobre a locação. Então, a locação ela vai ficar mais cara, não só para o locador, mas para o locatário também, porque você acaba repassando esse custo que você vai ter. E quando é que o locatário, pessoa física, porque a pessoa jurídica, gente, infelizmente, se ela faz isso de forma profissional, se ela faz isso de forma organizada, ela vai pagar IBS e CBS. Agora, a pessoa física, que nunca pagou imposto nessa natureza, ela também vai pagar. Isso foi uma grande mudança, né? Sim. A pessoa física que até então tinha locação e pagava só o imposto de renda, que pode chegar até 27,5%, ela vai agora talvez ser contribuinte de IBS e CBS, né? Sim, isso mesmo. E, ai, Laísa, mas eu tenho uma casinha alugada, eu tenho que me preocupar? Não.
Se essa sua casinha não for alugada por mês por R$ 20.000 em valores atuais, não tem que se preocupar. Agora, se for de 20 mil para cima, você tem que se preocupar sim. Inclusive, eu ouvi falar que você que tem aquela casa de praia, que você aluga no Airbnb, vai ter que se preocupar, pelo menos faça uma consultia com o seu advogado, para saber se você está sujeito à incidência do IBS-CBS, gente, porque eu sei que tem previsão na lei sobre isso, né, Laísa? Isso tem mesmo, tá, gente? Só para explicar um pouco melhor aquela questão da pessoa física, antes de entrar nessa questão da locação de temporada, a pessoa física que tiver 3 imóveis e faturar no ano com essas locações a partir de R$ 240.000, obrigatoriamente no exercício seguinte vai ter que pagar esses impostos. Agora, se eu sou pessoa física e eu faturo 288 mil no ano, eu não tenho que pagar só no ano que vem. Eu tenho que mensalmente já ir fazendo as contribuições de IBS e CBS. Olha aí a importância de você ter uma assessoria, tanto da contabilidade, porque o contador é muito importante para os seus negócios, quanto a assessoria jurídica de um advogado, não é isso? Sim, sim, Bárbara. Ele vai poder fazer esses cálculos, vai saber quais são as guias que você tem que emitir, vai saber a forma adequada de declarar isso. Então, gente, prestem bem atenção, isso não é só para pessoa jurídica não, tá? É para pessoa física também. Só que isso vai ser implementado de forma gradativa, tá? Eu ia te perguntar agora, como é que ficou esse prazo, quando que começa a valer, então, esse impacto da reforma tributária nas locações? Então, atualmente, a gente está no que a gente chama de modo beta. Eles estão ainda testando como é que vai funcionar no ano de 2026. Então, em 2026, ainda não é necessário fazer esse recolhimento. Mas a partir de 2027 já vai ser obrigatório. E assim, gradativamente, até 2033, é a ideia da implementação completa do novo sistema tributário nacional. E voltando àquela tua pergunta sobre locação por temporada, uma das regras que consta ali da lei, mas depois é bem importante você ver com o teu advogado, consultar todas elas, é que se você tem uma locação de temporada ininterrupta de 90 dias, você já vai ser classificado como rede hoteleira. Você vai se aplicar à pessoa física, inclusive, as mesmas normas que são aplicadas às redes de hotéis. Então, o que mudou efetivamente não foi a lei de locações. O que mudou é a forma econômica e a forma tributária de se enxergar essas locações. Então, para a gente resumir, a gente pode dizer, em primeiro lugar, não teve nova lei. Não. Segundo lugar, esses dispositivos que estão falando de prazo para sair, despejo mais rápido e multa, todos já existiam. Sim. Desde 2012. E o que você tem que ficar atento é com a nova tributação, é isso? Sim, exatamente. O que muda não é a relação de contrato entre locador e locatário. O que muda é a forma como a legislação tributária enxerga essa locação. Por isso que é muito importante você conversar com o teu contador, conversar com o teu advogado de confiança e avaliar como isso vai impactar no teu negócio, se você for uma pessoa jurídica, na tua pessoa física, e se você, talvez, como pessoa física, não deveria constituir uma holding, ter uma empresa para gerir essas suas locações. Perfeito, então, Laísa, te agradeço muito por ter comparecido, foi muito esclarecedor. E se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe suas perguntas aqui embaixo que a gente vai te responder. Curta e compartilhe esse conteúdo. Obrigada. Eu que agradeço, Bárbara, e foi muito legal estar com vocês aqui de novo. Até mais!